Livramento, hoje aqui, vento fresco, que já posso sentir algo maravilhoso está por vir. Dança dentro de mim, uma promessa se cumprir, algo sobrenatural está por vir. Meus erros pra trás estão, montanhas se doendo, ao novo tempo, os gigantes caíram, eles não me apontaram, em breve todos verão, ao novo tempo, ao novo tempo, ao novo tempo, ao novo tempo. De libertação e as fortalezas não me perderão. O sobrenatural está por vir. Para começar, tirar as sombras e me faz transformar. O sobrenatural está por vir. Os filhos da escuridão, meus irmãos pra trás estão, montanhas se moveram, ao novo tempo, os gigantes caíram, eles não me apontaram, em breve todos verão, ao novo tempo, ao novo tempo, ao novo tempo, ao novo tempo. Só quem quer viver algo novo aqui, celebre ao Senhor essa noite. Deixa eu ver, então sobre as nuvens da nossa sombra. Deixa o céu acender, deixa eu ver, então sobre as nuvens da nossa sombra. Nós não temos Bom dia, bom dia. Louvor lindo esse, né? Do Gary Worship. Algo novo vindo. Bom dia, bom dia. São 10h59, horário de Brasília. Gente, que luta voltar a fazer live. Fiquei aí alguns dias, né, sumidinha. Tive algumas complicações aí no intestino. Vocês imaginam, né? Me faltou forças para aparecer aqui, mas graças a Deus, hoje de manhã amanheci com uma dor de cabeça, mas tomei comprimido, fiquei em oração. Senhor, me ajuda, preciso voltar às lives, preciso trabalhar. Hoje tem atendimento ainda e graças a Deus estou bem melhor.
Tem dias que nós enfrentamos alguns gigantes, né? Mas Deus sempre me socorre, né? Socorro bem presente na hora da tribulação. Então, meus queridos, voltando aqui, eu esqueci de separar aqui algo que eu queria mostrar para vocês. Não vou conseguir baixar aqui pelo tablet. Deixa eu ver se eu consigo aqui pelo celular. Só um minutinho. Voltei. Pronto. É algo que eu quero mostrar para vocês aqui de primeira mão. Assim como disse aqui o louvor, algo novo vindo aqui para os meus seguidores. Algo novo vindo também. Sem mais delongas. Vamos aqui ao nosso estudo do dia. Hoje é o dia 19 da nossa live Palavra e Psique. O tema é quando o verbo se faz carne. Quando o verbo se faz carne. Pensei que eu tinha digitado ali errado, mas é isso mesmo. E o versículo que nós vamos utilizar é João 1,14. João 1,14. Aqui a minha versão diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vamos pegar esse trecho aqui do versículo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A reflexão Palavra e Psique desse tema diz assim: o encontro do divino com a realidade concreta representa a integração da fé com a experiência humana. E a gota terapêutica do dia, o verbo se realiza quando vivido na ação e consciência. O verbo se realiza vivido na ação e na consciência. Tá um pouquinho complexo, né? Essa gota terapêutica, mas nosso estudo aqui vai ajudar a compreensão, tá bom? É esse encontro do espiritual com a realidade concreta. Vê se faz sentido para vocês. O estudo diz assim: em João 1,14, que nós acabamos de ler, apresenta uma das maiores verdades da fé cristã. Deus não permaneceu distante da realidade humana. Ele se fez verbo. Bateria, perdão. Deu uma pausa aí, né? O verbo, que em grego significa logos, se fez carne. Deixa eu ler aqui para vocês um pouquinho sobre essa interpretação do logos, do verbo. Na perspectiva bíblica, logos é a palavra criadora de Deus, a manifestação da sabedoria divina, a expressão visível do Deus invisível, o sentido que sustenta a existência. Uau! O verbo, né? Como ação, o verbo como ação e como concreto. O verbo, lá em João 1,14, logos, não permanece apenas como uma ideia, como um discurso ou como conceito. O verbo se faz carne, ou seja, torna-se realidade concreta, visível e vivida. O verbo é movimento, é palavra que produz ação, é sentido que ganha forma na realidade. E em Jesus, Deus não apenas falou sobre o amor, compaixão e verdade. Ele encarnou tudo isso em atitudes concretas. Sob uma perspectiva simbólica, podemos dizer que
A palavra sem ação permanece apenas no campo da intenção. A fé sem encarnação corre o risco de se tornar abstração. E o encontro espiritual verdadeiro produz efeitos na vida concreta. Então, tudo que é verdadeiro no nossa vida espiritual traz de forma concreta da nossa vida, né? A psicanálise também trabalha a passagem da palavra para a elaboração. O sujeito começa falando sobre a sua dor, mas a transformação acontece quando aquilo que foi simbolizado pela palavra passa a produzir novas formas de existir e de se relacionar. Tudo começa na palavra. E a psicanálise, né, e a fé cristã também sintonizam aí nessa mesma linha de pensamento, né? Em outras palavras, sobre o que a psicanálise diz, né? Aquilo que não ganha palavra vira sintoma. Mas aquilo que encontra palavra pode encontrar um caminho de ressignificação, né? Um caminho de um novo lugar, né? Um caminho, uma travessia. Falando em travessia, aqui embaixo está o link da nossa terapia em grupo. Se você tem interesse, clica aqui que você vai entrar no grupo no WhatsApp e lá tem todas as informações. Vai ser um prazer te ter lá, tá bom? Caso você esteja assistindo essa live gravada, me chama no direct que eu te envio o link, tá bom? Continuando aqui o nosso estudo sobre o encontro espiritual com a realidade concreta. Essa passagem de João 1,14 nos ensina que a verdadeira espiritualidade não é uma fuga da realidade, mas um encontro profundo com ela. Quando João afirma que o Verbo se fez carne, ele revela que Deus escolheu habitar a experiência humana. Jesus sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu tristeza, alegria, enfrentou rejeições, assim como eu e você enfrentamos. Isso nos mostra que a fé autêntica não nega as emoções, nem ignora os sofrimentos. Muitas vezes buscamos uma espiritualidade que elimine nossas dores, mas o Evangelho aponta para uma espiritualidade que nos acompanha através das nossas dores. A psicanálise compreende que o sofrimento humano frequentemente surge quando tentamos negar partes de nós mesmos, reprimir emoções ou fugir de conflitos internos. Da mesma forma que Cristo assumiu a condição humana sem negá-la, o processo terapêutico convida a pessoa a reconhecer sua própria verdade. A cura começa quando deixamos de lutar contra nossa realidade interna e passamos a escutá-la. Aquilo que não é reconhecido tende a retornar de novo. Aquilo que não é reconhecido tende a retornar sob a forma de sintomas, ansiedade, angústia ou repetição de padrões. A importância de reconhecer, né, as nossas dores. O encontro com a verdade produz integração. A integração da fé, né, com a nossa realidade humana. A fé madura não nos torna menos humanos. Ela nos torna humanos mais inteiros. Integrar fé e experiência humana significa reconhecer nossas limitações sem perder a esperança, aceitar nossas emoções sem sermos dominados por elas,
enfrentar nossas feridas confiando na presença de Deus, compreender que vulnerabilidade não é fraqueza, mas um caminho para o crescimento. Jesus não veio para nos desconectar da nossa vida real, mas para nos ensinar a habitá-la de forma reconciliada. O Verbo se fez carne. Deus escolheu encontrar o ser humano exatamente onde ele estava. Deus se fez carne através de Jesus. O Verbo se fez carne, o Logos da palavra. Jesus se fez carne e ele encontrou o ser humano onde justamente nós estávamos. Talvez a maturidade espiritual não esteja em parecer forte o tempo todo, mas em permitir que a graça alcance as áreas mais concretas da nossa existência. Bom dia, Rejane. Nossos relacionamentos, medos, perdas, desejos e fragilidades. Isso é profundo, né? Quantos de nós, muitas vezes, queremos passar com aquela capa de religiosos, né? E sermos fortes o tempo todo. Mas a maturidade espiritual, ela se encontra justamente em permitir que a graça alcance as áreas mais concretas da nossa existência humana, que são nossos relacionamentos, nossos medos, nossas perdas, nossos desejos, nossas fragilidades. É aí que o verbo que Deus escolheu justamente, né, encontrar o homem, onde ele estava, né? Então a gente tem essa opção, né, de permitir que a graça nos alcance na nossa humanidade. A fé encontra sua expressão mais profunda quando o céu toca a terra dentro de nós. E quando aquilo que cremos começa a transformar a maneira como vivemos nossa humanidade. Faz sentido aí para vocês? Uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui para vocês refletirem. Quais aspectos da sua realidade você tem tentado evitar, mas que Deus talvez esteja convidando você a enfrentar com verdade, coragem e graça? Vou repetir. Quais aspectos da sua realidade você tem tentado evitar, mas que talvez Deus esteja convidando você a enfrentar com verdade, coragem e graça? Antes de passar aqui o exercício simbólico para vocês, queria ver aqui se tem mais algo aqui. Não, é isso mesmo. Eu vou passar agora um exercício simbólico para vocês. Se vocês tiverem papel e caneta, vou pedir para vocês pegarem um papel, uma folha de papel, né? E divida esse papel em duas partes, né? Eu nem separei aqui um papel, me perdoem. Mas vocês vão pegar um papel, uma folha de papel e dividir no meio, né? Em duas partes. Na parte 1, você vai escrever assim: o que eu tenho evitado? Na parte 1 do papel. E aí, nesse papel, nessa parte 1, você vai escrever uma palavra ou frase que represente uma realidade concreta da sua vida que você tem dificuldade de encarar. Pode ser um medo, pode ser uma perda, uma decepção, um conflito familiar, né, uma culpa, uma emoção que você tenta esconder. Tudo isso nessa primeira parte, tá?
que você vai escrever como título: O que eu tenho evitado, tá bom? A proposta é você dar nome àquilo que existe sem julgamento, tá bom? E na segunda parte, você vai escrever em cima: onde Deus pode habitar nisso? Onde Deus pode habitar nisso? E aí você vai escrever uma resposta para essa pergunta que eu vou dizer agora. A pergunta é a seguinte: como seria permitir que Deus estivesse presente nessa realidade, em vez de tentar fugir dela? Vou repetir. Você vai responder essa pergunta: como seria permitir que Deus estivesse presente nessa realidade, em vez de tentar fugir dela? Ok? Não é necessário encontrar uma solução nesse momento. Apenas reconhecer que Deus pode habitar esse lugar da sua história, tá bom? E aí, vocês terminando esse exercício, tá? Depois de refletirem, eu gostaria que vocês refletirem nessa pequena frase, pequeno parágrafo que eu vou citar aqui agora. Se você estiver assistindo essa live já gravada, você pode até voltar aí um pouquinho, dar uma pausa para você terminar o seu exercício, né? E que você reflita sobre isso que eu vou dizer agora. O Verbo se fez carne. Deus não rejeitou a condição humana. Talvez hoje ele esteja me convidando a parar de fugir da minha realidade e permitir que sua presença habite exatamente onde mais preciso de cura, verdade e transformação. Vou repetir para você. O Verbo se fez carne. Deus não rejeitou a sua condição humana. Talvez hoje ele esteja me convidando a parar de fugir da minha realidade e permitir que sua presença habite exatamente onde mais preciso de cura, verdade e transformação. Esse exercício ele dialoga tanto com a realidade psicanalítica quanto com a espiritualidade cristã, né? Ele tem essa compreensão de que a transformação começa quando aquilo que estava oculto pode ser reconhecido, nomeado e integrado à nossa consciência. Gostaram da live de hoje? Eu vou ficando por aqui. Quero desejar aí um feriado abençoado para vocês que estão descansando, para vocês que estão trabalhando, assim como eu. E amanhã, Deus assim permitindo, a gente se encontra aqui novamente. Eu já ia me esquecendo da novidade, né? Que eu fiquei de compartilhar aqui com vocês. Esses nossos 21 dias de live, Palavra e Psique, né? Se transformaram aí no primeiro volume de um devocional, né? De 21 dias, trazendo aí todas essas reflexões que nós construímos aqui juntos, né? Reflexões que eu pude muitas vezes pegar insights aqui com vocês na hora da live. Alguns comentários me deram insights, eu pude acrescentar aqui nas minhas anotações. E tudo isso se tornou um e-book, né? Um devocional que você vai poder adquirir assim que nós terminarmos os 21 dias. E eu vou deixar o link lá na minha bio. Ainda não está pronto, né? Mas ele vai ficar pronto a partir quando nós terminarmos os 21 dias, né? Já era para ter terminado, né? Mas eu precisei me ausentar alguns dias e não consegui fazer live aqui com vocês. Mas os projetos estão em movimento, né? E eu queria compartilhar aqui com vocês a capa, né, desse devocional, que vai ser o primeiro volume. Depois desses 21 dias de live,
nós vamos continuar também um, um novo processo de mais de 21 dias de lives Palavra Psique, com novos temas, para a gente mergulhar aí no nosso autoconhecimento, unindo a espiritualidade, a fé cristã, junto com ensinos da psicanálise, né? Como que elas combinam, como que elas pensam, né? Tem valores próximos ali e contribuindo aí para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução como pessoas, né? Eu queria compartilhar aqui com vocês a capa, né, desse e-book, desse devocional Palavra e Psique, volume 1, que já está pronta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui os comentários um pouquinho. Essa é a capa do volume 1, 21 dias, devocional Palavra e Psique, um diálogo entre duas linguagens, fé e a alma. Gostaram? Deixa aqui nos comentários se vocês vão assistirem essa live já gravada. Eu queria saber a opinião de vocês, tá bom? Esse aí é o volume 1. E terminando como eu falei, terminando esses 21 dias, nós vamos iniciar o volume 2, né? Vamos continuar aqui juntinhos, nesse divã aqui online, né? E espero que vocês gostem, né? Que vocês divulguem e que seja uma bênção na vida de vocês, assim como tem sido na minha vida. E, e é isso, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Prontinho. Então é isso, queridos. Lembrando que nós estamos aí com a primeira turma da terapia em grupo aberta, tá? Tendo aí o primeiro encontro gratuito, totalmente gratuito. Eu só preciso que vocês preencham a ficha de anamnese, né? E nós vamos ter o primeiro encontro gratuito para vocês perceberem, entenderem se faz sentido para vocês fazer uma terapia em grupo, né? Porque tem pessoas que talvez não se adaptem à terapia em grupo. Lembrando que terapia em grupo não substitui a terapia individual, né? E basicamente é isso, tá bom? O link está aqui embaixo. E se você assistir essa live gravada, o link eu posso te enviar por direct. Quem tem meu WhatsApp pode me chamar também lá no WhatsApp. Tá bom, queridos? Um feriado abençoado para vocês. Aqui no Rio está chovendo e que vocês se cuidem, tá bom?